Graças a Deus. E eu quero ler com vocês hoje, no livro de Gênesis, capítulo 7. Diz assim o versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Versículo 7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Versículo 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. E glória a Deus. Queridos, que ensinamento tremendo nós vemos aqui na vida de Noé. Noé realmente tipifica um perfeito exemplo de obediência a Deus. Um perfeito exemplo, já que se Noé desobedecesse a Deus 1 milímetro que fosse, queridos, ele teria perecido juntamente com a sociedade da época. Não me refiro, queridos, nem a se ele tivesse desobedecido algo grande, eu me refiro a milímetro. Por quê? Porque Noé, queridos, ele foi milimetricamente fiel. Ele seguiu milimetricamente a construção que Deus determinara da arca. Ele seguiu aquilo que Deus determinou nos mínimos detalhes. E isso fez com que ele tivesse sucesso e vivesse o maior escape sobrenatural. Sabe por quê? Porque, primeiramente, Deus deu para ele uma ordem para que ele construísse uma arca. E ele, conforme toda a determinação que o Senhor lhe fala, conforme os centímetros, os centígrados, sim, querido, sabe por quê? Porque se ele tivesse colocado, 10 centímetros a menos a altura, 1 metro a menos a largura de um compartimento, como seria quando entrasse ali a girafa, quando entrasse ali o elefante? Cada lugar, realmente, cada ambiente, Deus tinha determinado a direção para que tudo fosse realmente perfeito. E como Noé foi realmente um homem excepcionalmente obediente, ele não teve dor de cabeça nenhuma e transtorno nenhum. Porque quando nós somos obedientes à voz de Deus, tudo vai dar certo. Quando chegou em Gênesis 7, o momento em que Deus fala, entra na arca com toda a tua casa, ele já entrou ali para realmente viver o livramento. Mas além da obediência, nós vemos que Noé, ele tinha no seu coração uma esperança e uma fé muito grande. Porque o Senhor fala para ele, olha, entra, Noé, na arca com toda a tua casa, e os animais vão entrar de 2 em 2, macho e fêmea, e 7 dias vão se passar. Depois dos 7 dias, eu farei chover sobre a terra 40 dias. Queridos, imagina só essa situação. Não é que Deus falou, Noé, entra na arca e começou a cair o temporal, não, queridos. Não é que Deus falou, Noé, entra na arca e o céu começou a escurecer. Não foi assim. Deus falou, Noé, entra na arca com a sua casa, com a sua família, e todos os animais vão entrar. E daqui 7 dias, diz o versículo 4, eu farei chover sobre a terra. Queridos, sinceramente, isso exige muita fé
exige muita obediência, existe muita convicção de Deus. Por quê? Porque imagina só, imagina você mesmo, pegar sua família, né? E você entrar ali, no primeiro dia, amém. Poxa, que bênção, que lindo, né? Ah, que gracinha, ó o leãozinho bonzinho, ó o ursinho bonzinho. Tá todo mundo feliz. No segundo dia, você já imagina, né, a condição do lugar, o cheiro do ambiente. No terceiro dia, então, você já consegue imaginar, né? O grito, né, dos animais, o rugido, junto com o berro de um, com o latido de outro. Então, você imagina, assim, o clima, né? Bem propenso para te inclinar a tomar atitudes precipitadas e carnais. Ali, muitos não suportariam nem no terceiro dia. No terceiro dia, falou, olha, quer saber, eu vou esperar lá fora até o sexto dia, aí no sétimo dia eu venho ao amanhecer para cá. E muitas vezes é assim que está acontecendo na sua casa, é assim que está acontecendo na sua família, no seu escritório, no seu serviço. Por quê? Porque a pressão do ambiente, a situação começa a falar tão alto, ecoar tão alto, que você deixa de ouvir aquilo que Deus determinou para a tua vida. A pressão do ambiente não calou a voz de Deus na consciência de Noé. Noé aguardou os 7 dias. Noé aguardou o tempo que Deus falou para que ele aguardasse. Como você tem agido? Você tem sido uma pessoa paciente? Você tem sido uma pessoa que sabe esperar? Você tem sido uma pessoa que consegue manter o equilíbrio, que consegue manter a voz de Deus viva no teu coração? Ou você se move conforme o ambiente? Ou você se move conforme a situação? Né? Muitas pessoas ali no segundo dia já tinham pegado, desistido. Não, acho que isso é loucura. Porque parecia loucura. E muitas vezes o que Deus requer de você é posicionamentos que são loucos diante daquilo que você está vivendo. Às vezes, Deus requer de você uma atitude, uma sabedoria, uma postura, uma paciência, uma educação, um sentimento assim realmente diferente do que seria o normal. E aí você vê toda aquela situação ao redor, você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Não é possível, porque o certo é, na verdade, eu agir assim. Aí você acaba agindo na sua carne. Mas Noé não agiu na sua carne. Noé manteve-se realmente atento e cumpriu fielmente aquilo que era. Ele aguardou os 7 dias do Senhor. E sabe o que aconteceu? Veio então o dilúvio. É impressionante que fala o versículo então 4. Passados ainda 7 dias, Deus promete que faria chover. E no versículo 10 diz, passou os 7 dias e vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus fala realmente se cumpre. Aquilo que Deus está realmente exigindo de você, requerendo uma postura, uma paciência, uma perseverança, é porque, na verdade, Ele sabe muito bem o resultado final disto. Mas, se Noé ali se precipitasse, se Noé ali resolvesse largar tudo, desistir de tudo, julgar que era loucura da sua cabeça, resolvesse abrir a porta, o que ia acontecer? Simplesmente, ele ia ser submerso, juntamente com todo mundo que foi submerso. Ele ali teria perecido. E muitas vezes tem ocorrido isso na sua vida. Os gritos, os berros, as agressões, as situações estão minando a tua fé, estão minando a tua esperança, aquilo que são as tuas expectativas em Deus, estão querendo te levar a um naufrágio, estão querendo te levar a ter uma ação precipitada, estão querendo realmente que você tenha uma ação doentia. Sabe para quê? Para que você pereça juntamente com os reveses e os problemas da vida. Mas Noé, ele obedeceu ao Senhor em tudo. E sabe o que aconteceu? Diz a palavra de Deus
que as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Imagina, queridos. Foram 150 dias de dilúvio. Noé só precisou esperar 7 dias com paciência. Noé precisou aguardar em silêncio 7 dias. E às vezes você não quer realmente porque você alega que não suporta mais, que você não tem obrigação de aguentar, que você não tem que suportar, que você não tem que aguentar, que você até quando, porque que você vai ser forçado a isso ou aquilo. E às vezes você nega aguentar um pouquinho de tempo diante daquilo que é um livramento poderoso que Deus quer trazer para a tua vida. Noé aguardou ali em silêncio 7 dias. Talvez, ou com certeza, ele ouviu muita reclamação da sua esposa. Qual é a mulher, né? Que não deve ter falado na cabeça dele. Que não deve ali, se Noé fosse um Adão, né? Porque Adão dá ouvido mais à voz da mulher do que à voz de Deus, né? Deus fala, ó, homem, faça isso, aí a mulher fala, não, bem, faça aquilo. E o homem vai lá e faz a vontade da mulher e não faz a vontade de Deus. E esse é o grande problema de muitas mulheres. Mulheres que não querem ser esposas, que é ajudadoras. Elas querem ser mãe, querem direcionar o marido, querem ensinar o marido, querem ficar no pé do marido de noite, ou querem ser filhas. Deus dá a esposa para o marido não para ser nem mãe, nem filha. Se ele quiser uma filha, ele faz uma filha e põe a filha no mundo, né? O que é ser filha? É aquela mulher que só quer, né? Só quer ser bajulada, né? Fica fazendo birrinha, beicinho, se ela é contrariada, né? Tudo tem que fazer do jeito dela. Isso é ser o quê? Querer ser filhinha mimada. Só que a mulher que é sábia, ajudadora, o que ela vai fazer? Ela caminha debaixo da mesma missão, que é constituir família e que é agradar a Deus também. Porque a mulher ela é um ponto fundamental na vida do homem para também os dois juntos agradarem a Deus. Porque se você ler na Bíblia, antes de Deus formar o homem do pó da terra, Deus havia criado ele. E ela diz, e Deus criou homem e mulher e disse, multiplicai, né? Fazer isso, fazer aquilo. Primeiro Deus criou no mundo espiritual. Então no mundo espiritual, homem e mulher igualmente devem tomar e ter a mesma posição diante do Senhor. E eu quero falar ao teu coração hoje em nome de Jesus. Seja uma pessoa sábia e prudente. Seja uma pessoa que obedece a Deus incondicionalmente. Seja uma pessoa que realmente busca o favor do Senhor. Seja uma pessoa que obedece milimetricamente. Às vezes as pessoas vão falar, você é um fanático. Eu sou um fanático. Eu realmente faço questão de obedecer ao Senhor. E eu faço questão e eu quero. E sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer questão de te honrar. Deus vai fazer questão de cumprir cada vírgula na tua vida. Deus vai fazer questão, porque você está na palavra, Ele vai fazer questão de que toda a palavra dele se cumpra em você. E hoje, você pode precisar ter que tolerar por um pouco de tempo. Você vai ter que, pode até precisar, aguentar por um instante, como Noé. 7 dias ali, talvez ele ficou ouvindo gritos, berros, alaridos, mas depois dos 7 dias, todos viram o dilúvio vindo dos céus. E sabe o que é isso na sua vida? Significa que na tua obediência, você pode sim, né, ser zombado, você pode sim ser rejeitado, você pode ser desprezado, você pode ser maltratado por aquilo que é a determinação do teu coração em obedecer a Deus. Só que é só por um pouquinho de tempo, porque depois todos verão que a tua obediência trouxe livramento. Todos verão o dilúvio, todos ouvirão os trovões, todos verão, tenho certeza, que aquela esposa, se em algum momento ela ousou pôr em pauta a fé de Abraão, a obediência de Abraão, a dedicação de Abraão, no outro instante, com certeza, aquela mesma mulher chorou muito, dizendo, Senhor, me perdoa, era para eu estar morta com toda a minha casa lá fora, se não fosse a posição leal a Deus do meu marido. E que hoje o teu coração, em nome de Jesus, se volte para Deus.
E você suporte por um poucochinho de tempo, como diz a palavra de Deus, porque o que há de vir virá e não tardará. Aguenta, suporta esta pressão. O que Deus tem falado? Aguenta. O que Deus tem falado? Suporta. O que Deus tem falado? Seja forte. Então espere, aguarde os 7 dias, aguarde os dias, os 7 dias. O que é 7 dias, queridos? É o tempo da criação. Não foi em 6 dias que o Senhor criou? E no 7º, que houve na verdade que ele descansou? O que seriam os 7 dias espiritualmente? Seria na verdade esse tempo em que Deus está trabalhando para tirar aquela condição informe da tua vida, para tirar as imperfeições, porque diz a palavra de Deus que a terra estava sem forma e vazia. Mas então, o Senhor trouxe a sua palavra e nos 6 dias, ele o quê? Colocou todas as coisas no devido lugar. E eu quero dizer para a tua vida, no 7º dia ele pôde repousar. Aguarde os 7 dias. Eu não sei quanto tempo seriam esses 7 dias na tua vida. O tempo em que é necessário Deus trabalhar na tua casa, tirar as imperfeições, tirar o abismo, a escuridão, as raízes demoníacas, as heranças herdadas. Eu não sei quanto tempo é o trabalhar de Deus necessário na tua casa, na tua vida. Mas aguarde. Por quê? Porque depois dos 7 dias, você, assim como Noé, vai ver que realmente quem se colocou debaixo de obediência vive o livramento do Senhor. E é interessante, porque diz o capítulo 8, que então Deus se lembra de Noé, depois dos 150 dias de dilúvio e provação sobre a terra. E diz assim a palavra de Deus, que então começa a soprar um vento sobre a terra. Um vento que abaixa as águas, que fecha as pontes do abismo e também fecha as comportas dos céus, e a copiosa chuva se detém. E isso é interessante, sabe por quê? Porque diz assim, as águas iam se escoando continuamente e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Queridos, olha só que coisa. Deus falou para Noé, Noé, aguarda 7 dias aí dentro dessa arca. Depois de 7 dias eu vou fazer chover. Ele aguardou. Depois dos 7 dias começou uma chuva, um dilúvio que durou 150 dias. Aí então, depois disso, vem um poderoso vento. Queridos, se fosse muitos incrédulos, hein? Ai, meu Deus! Já aguentei o dilúvio. Tava lá, protegido, dentro da arca, né? Agora esse vento, será que Deus me abandonou? Será que Deus não está vendo? Será que Deus vai me deixar morrer? Agora Deus esqueceu de mim? Não, queridos, a Bíblia diz que o vento veio para conduzir a arca até as montanhas de Ararat. Quando a arca repousou sobre a montanha de Ararat, diz que as águas foram minguando, até que foi aparecendo a terra. E diz que ao final de 40 dias, Noé, então, ele abre no alto da arca a janela. E a primeira coisa que ele olha para o céu. Às vezes você está enfrentando, já passou por um terrível dilúvio, e agora você pensou que as coisas já iam estar totalmente resolvidas, e repentinamente você está passando por um grande vento, e você fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer agora? O que vai restar de mim? Vai acabar tudo, vai destruir tudo, não vai sobrar nada. Mas Deus está te falando, calma, acalma o teu coração, estou conduzindo tua vida. Você vai repousar em lugar seguro. A arca repousou no monte de Ararat. O vento vai fazer as águas baixarem, vai abrir os caminhos. Abra sua janela, como Noé abriu. Noé abriu e ele pôde olhar para o céu. Era a única vista que ele tinha. Sabe por quê? No meio desse temporal, no meio dessa situação toda, esse vento contrário, abre as comportas do alto e olha para o céu. É tudo que você precisa. Você não precisa de isso, daquilo outro. Você precisa disso. Manter sua comunhão com Deus.
Você precisa manter os seus olhos fixos no Senhor. Porque se você perde isso, você naufraga. Noé, depois de todo aquele tempo, a primeira coisa que ele fez foi abrir aquela comporta. Aquela comporta que dava a vista para os céus. E ali, ele se renovou na sua esperança e disse que ele ainda esperou, e esperou 7 dias e soltou um corvo, depois esperou mais 7 dias e ele soltou então uma pomba. E eu quero falar para você em nome de Jesus, guarda o teu coração, seja obediente a Deus. Eu não me refiro a tradições humanas, eu não me refiro à religião, eu não me refiro a você simplesmente estar ligado àquilo que são ritos. Eu me refiro à obediência, ao querer de Deus para a tua vida, a palavra de Deus. E eu tenho certeza, grandes coisas você ainda vai ver na tua vida em nome de Jesus. Porque embora ele tenha passado pelo dilúvio, o dilúvio não o atingiu. Embora ele tenha enfrentado um grande vendaval, até o vendaval cooperava para o bem, para a proteção dele. E assim é na tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você for obediente a Deus, se você obedecer a Deus em tudo, querido, pode vir o que for realmente, mas tudo vai cooperar para o teu bem, porque no final das coisas, o Senhor vai honrar a tua vida. Receba esta palavra no teu espírito. Quebra hoje todo esse temor, todo esse pavor, toda essa agonia, toda essa tristeza, toda essa loucura. Para de desobedecer a Deus para agradar a A, para agradar a B, para agradar a família, porque o próprio Jesus falou: quem amar mais o pai, mais a mãe, mais a esposa, mais o filho do que a mim, não é digno de mim. Agora, perceba um detalhe. Jesus não falou quem amar mais o esposo, porque o esposo você tem que amar e você tem que obedecer. E na tua sabedoria, naquilo que é a tua submissão, de não bater de frente, não ser agressivo, de não ser uma pessoa rude, agressiva, você vai ganhá-lo pelo seu testemunho. Então, ao homem cabe a posição de cabeça de realmente, se for o caso, contradizer a boca da própria família, mas fazer aquilo que é o querer de Deus. Vá para a igreja, seja uma pessoa fiel ao Senhor, busque a face de Deus, porque grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Mulher, honre a Deus com a sua vida, honre ao Senhor sobre todas as coisas, e tudo lhe será acrescentado em nome de Jesus.